Mateus, no capítulo 16, versos de 21 a 28. Mateus 16, de 21 a 28. O Senhor Jesus Cristo nos diz nesse texto que é necessário sofrer, morrer e ressuscitar. E nós vamos meditar nisto nesta noite. A princípio, nós leremos os versículos de 21 a 23, e então eu farei a exposição, a explicação desse texto, e à medida que vamos avançando, leremos as outras porções da passagem que eu anunciei. Mateus 16, de 21 a 23. Mateus 16, de 21 a 28, é a passagem toda que nós vamos estudar. Agora, nós vamos ler de 21 a 23, que diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Nós temos lá no começo do livro de Mateus uma expressão parecida com essa, dizendo, daquele momento em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Logo depois que ele foi batizado, então começa de fato o seu ministério terreno. Mateus nos dá uma indicação de uma nova fase na carta, no livro, no Evangelho. A fase em que Jesus prega o arrependimento, convoca as multidões para a transformação de vida. E ali ele mostra, por meio da sua pregação, do seu ensino, e também dos milagres, dos sinais que realizou, quem ele era. Esta fase do Evangelho acaba justamente na passagem que nós estudamos na semana passada, quando Pedro faz a confissão de quem é Jesus. Veja, Jesus começa ensinando sobre o reino, ele ensina parábolas, ele faz sinais. Todas essas coisas apontam para o fato de que ele é o Messias. Mas até aqui, Jesus não fala claramente quem ele é. Chegando no capítulo 16, nos versos de 13 a 20, Jesus então, diretamente, objetivamente, pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas, de modo geral, elas identificam Jesus como um profeta, mas o mais importante é como os discípulos identificam Jesus. Então eles perguntam: e vocês? O que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, em nome de todos os apóstolos, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não nega, apenas diz para Pedro: você é bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne, não foi sangue que revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. Você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O ensino de quem é Cristo, a afirmação, a confissão de que ele é o Messias, se torna clara agora. Jesus admite de fato quem ele é. E a partir de então, começa uma nova fase do Evangelho. Uma fase que é uma caminhada em direção à cruz. Quando Jesus começa a dizer com muita clareza qual é a sua missão final, porque ele veio, qual a necessidade da sua missão. Então, a partir deste momento, esta é a primeira vez
e muitas outras virão depois desta, em que ele diz com muita clareza que ele precisa ir à cruz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então aqui nós temos Jesus revelando uma necessidade. É necessário para ele sofrer, morrer e ressuscitar. Necessidade aqui, a palavra grega para necessidade, não quer dizer apenas algo que tem que ser feito, mas quer dizer algo que é inevitável, algo que não se pode contornar, tem que necessariamente acontecer. Jesus está dizendo, a partir daquela confissão de quem ele é o Cristo, ele é o Messias, o que o Messias tem que fazer? O que é necessário, o que é inevitável para o Messias? É inevitável que ele sofra, que ele morra e que ele ressuscite ao terceiro dia. E por que é assim? Eu creio que há um texto na palavra de Deus que nos explica de maneira muito objetiva por que é necessário sofrimento, morte e ressurreição do Messias. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4, versos 25. Quando Paulo começa a explicar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus somente. Ele encerra esta passagem do capítulo 4 com a seguinte conclusão a respeito de Cristo. Romanos 4, 25. Paulo diz assim: ele foi morto por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Para nós entendermos a necessidade do sofrimento, da morte, da ressurreição de Cristo, nós precisamos nos voltar para a doutrina da salvação, a doutrina da redenção. Os alunos da classe de novos membros estão afiados nisso, é isso que eles estão aprendendo ultimamente. Bom, Deus fez um pacto com o homem, lá no Éden, quando criou os nossos primeiros pais. Um pacto chamado Pacto de Obras. Este pacto era muito simples. Ele exigia obediência absoluta, total do homem, incondicional. E essa exigência estava simbolizada em não comer de uma determinada árvore, conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição do pacto. Se o homem fosse absolutamente obediente, ele receberia a vida eterna. Se o homem não obedecesse, se ele quebrasse o pacto, ele receberia a morte. E como nós sabemos, Adão e Eva pecaram, então eles morreram. Certamente morreram de fato. O problema é que o pacto quebrado não perdeu a sua validade, ele continua em voga. Então, todos que nascem, desde Adão e Eva, toda a humanidade, à exceção de Cristo, nascem em pecado, nascem quebrando o pacto das obras. Por isso, nascem condenados à morte. Cristo também nasceu debaixo desse pacto. Ele não nasceu com pecado. Cristo, ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, eterna, que veio ao mundo, tornou-se homem, para justamente fazer o que Adão não fez. O que significa fazer o que Adão não fez? Ele precisava obedecer o pacto das obras. Ele precisava ser plenamente obediente a esse pacto, cumprir toda a lei de Deus. Então você lembra que lá no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus,
quando começa a se falar da lei, de como é que o homem deve viver, é dito que Cristo é o cumprimento da lei. A lei se encerra nele. Ele pode interpretar a lei e ele mesmo cumpriu a lei perfeitamente. Jesus nasceu sem pecado, foi concebido sem pecado e viveu sem pecado. Nós costumamos dar grande valor à morte de Jesus. E lógico, a morte de Jesus é o grande símbolo da nossa salvação. Mas a morte de Jesus não teria valor algum se a sua vida não fosse uma vida perfeita. De que adiantaria Cristo morrer em nosso lugar se ele tivesse pecado? Absolutamente nada. Ele seria um pecador como todos os outros e jamais poderia fazer satisfação a Deus. O detalhe na morte de Cristo é porque é a morte de um inocente, de alguém que viveu uma vida perfeita diante do Senhor. Não há acusação de pecado a respeito de Cristo. Nem mesmo pecadores conseguiram acusar Jesus de algum pecado. Quando Pilatos, naquela farsa de julgamento, condenou Jesus, ele condenou dizendo: este homem não tem qualquer culpa. Eu lavo as minhas mãos. Os próprios judeus falaram que o sangue dele venha sobre nós. Alguém só pode ser cobrado do sangue de outro se este outro for inocente. Então está muito claro, ele viveu uma vida de plena obediência. Então ele cumpriu o pacto das obras. Só que tem uma coisa mais grave ainda. Mesmo cumprindo o pacto das obras, ainda há uma dívida a ser paga. Porque Adão pecou e o castigo é morte. Jesus não pecou, ele cumpriu, mas uma dívida está para trás. Se alguém quiser viver, precisa que alguém morra no lugar dele. Então Cristo foi e morreu em lugar dos pecadores. Deus poderia ter provido qualquer outro meio de salvação. Deus poderia, se quisesse, simplesmente declarar na eternidade a salvação de todos os homens, e todos os homens seriam salvos. Mas aprouve Deus salvar os homens por meio da morte do mediador, que é Cristo. Se Cristo viesse ao mundo, não vivesse perfeitamente e não morresse em nosso lugar, não haveria salvação. Todos nós estaríamos mortos em nossos pecados. É por isso que lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda estamos mortos em nossos pecados. Há uma grande necessidade de que alguém viesse em nosso lugar para sofrer, para morrer e para ressuscitar. Quando nós aprendemos essa verdade bíblica, nós entendemos porque Jesus, em tempo algum, evitou a cruz. Em tempo algum, ele fugiu da sua responsabilidade. Nós estamos nesta época de celebração do Natal, da Natividade, o nascimento de Jesus, estamos sendo lembrados disso, e é sempre importante nós lembrarmos de por que Jesus se chama Jesus. O que significa Jesus? O Senhor salva. O Senhor salva. Deus é salvação. E por que ele recebeu este nome? Foi por acaso? Foi em homenagem a Josué? Não. O anjo mesmo diz: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E não haveria outra maneira, não há outra maneira de salvação, senão pela morte de um inocente, em lugar de pecadores. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio com a necessidade de sofrer, morrer e ressuscitar. Se Cristo não ressuscitasse, significaria então que Deus não aceitou o sacrifício,
que o sacrifício foi rejeitado, não foi suficiente. E se o sacrifício não foi suficiente, foi rejeitado por Deus, significa então que nós continuaríamos perdidos em nossos pecados. Então Paulo explica, ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Cristo, no tempo certo, revela-se como o Messias, então ele revela também a necessidade da cruz. Eu estou indo para Jerusalém. Lá na frente nós vamos ver que Jesus fala assim, vamos para Jerusalém. E os discípulos falam, mas se o senhor for para lá, o senhor vai morrer. E ele, é isso mesmo. Este é o caminho. E a partir daqui, Jesus caminha a passos largos para Jerusalém. E este é um caminho, no seu ministério terreno, sem volta. Ele vai para morrer. A mensagem da cruz sempre foi uma mensagem escandalosa. A mensagem do sofrimento, a mensagem da morte do Messias, sempre foi uma mensagem escandalosa para qualquer um. Não apenas para os judeus, não apenas para Pedro, mas para nós também. Nós muitas vezes queremos evitar a cruz. Queremos evitar algo tão dramático, tão doloroso, tão sofrido. Ainda que cantemos a respeito, que falemos a respeito, mas quando isso chega na prática, nós tentamos evitar a cruz, o que veremos daqui a pouco. Veja a reação de Pedro ao anúncio de Jesus. Pedro repreende Jesus, dizendo... Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor. A expressão grega é bem interessante, porque ele fala assim, que Deus te livre disso, que Deus não permita que isso aconteça. E eu digo que é interessante porque em toda a Bíblia, em toda a profecia conhecida pelos judeus, está justamente sendo dito que Deus é quem fará isso. Que Deus trouxe o Messias para isso. O livro do profeta Isaías, que é o livro mais usado por Mateus para falar das profecias que se cumprem em Cristo, é justamente o livro que fala do servo sofredor, aquele a quem agradou Deus fazer sofrer. E essa expressão idiomática usada por Pedro é até irônica nesse momento, que Deus te livre disso. É justamente a respeito do que Deus não quer livrar o Filho. Afinal, foi o próprio Deus, o Pai, que enviou o Filho para ir à cruz e lá vencer a morte em nosso lugar. Isso nunca te acontecerá. Antes de nós tirarmos conclusões negativas sobre Pedro, você pode imaginar aqui que há certo grau de piedade no que Pedro está falando. Ele ama o Senhor, e ele sabe que o que Cristo está falando é muito sério. Sofrimento, morte. Eu acho que ele não escutou a parte da ressurreição, porque ele está preocupado com sofrimento e morte. Isso nunca vai acontecer. Na tradução Revista Atualizada, ele fala, tenha piedade do Senhor mesmo, tenha misericórdia de você mesmo. Essa é a repreensão de Pedro. Agora, como é que Jesus vê essa repreensão? Isso é o que nos importa aqui. Essa repreensão de Pedro, como é que ela é vista por Jesus? No versículo 23, então, agora é Jesus quem repreende Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Se você pegar esse texto aqui, voltar alguns versículos, lá para a confissão de Pedro, na passagem que nós lemos, o versículo 17, por exemplo, você verá alguns contrastes que são bem interessantes. Veja o versículo 17 de Mateus. Diz assim, feliz é você, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isto, a confissão que ele fez, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, isto não lhe foi revelado por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha que, compare os dois textos. No primeiro, Pedro é chamado de bem-aventurado, quando ele confessa Jesus como o Messias. Aqui no versículo 23, ele é chamado de Satanás, o inimigo. Nada bem-aventurado, um maldito. No texto do versículo 17, ele é dito que aquele pensamento que se refere a quem Cristo é, o Filho de Deus, o Messias, é o pensamento de Deus. Ele não pensou por ele mesmo, mas ele pensou o pensamento de Deus. O Senhor o revelou isso. Aqui é dito que Pedro está pensando como os homens. Não é um pensamento divino, esse pensamento de evitar a cruz, mas é um pensamento puramente humano, ou melhor, humanista. Nós vamos ver daqui a pouco. Depois é dito lá que tu és Pedro, ou Petrus, não é? Uma pequena pedra que irá compor a igreja, nesta rocha, que é a confissão do Evangelho. Aqui Pedro, no versículo 23, então, é uma pedra de tropeço, um escândalo, uma tentação para o mal. Veja como em poucas horas, ou minutos até, não podemos precisar, Pedro mudou completamente de figura. Como as palavras de Pedro, em poucos instantes, revelaram disposições diferentes. Muitas vezes nós, como Pedro, até sabemos quem é Cristo, mas não queremos admitir a obra de Cristo. Muitas vezes nós confessamos o Senhor Jesus, sem pensar nas implicações, nas consequências disso, nas necessidades que isso traz para nós. Porque veremos daqui a pouco, Pedro apenas não quer que Jesus evite a cruz, mas o próprio Pedro quer evitar a sua cruz. Então, muitas vezes queremos estar com Cristo, nos dizermos discípulos dele, sem de fato querermos abraçar as necessidades do discipulado. É o que está acontecendo aqui. Então, Jesus nos diz aqui que um pensamento que nos faz fugir do sofrimento e da cruz, provocados pelo Evangelho, é um pensamento humano. É fruto de uma mente natural. Isso não vem de Deus. Uma mente espiritual, conduzida pelo Espírito e pela palavra, logo entenderá a inevitabilidade da cruz de Cristo. Pedro foi chamado de Satanás aqui. Será que foi um exagero de Jesus? Será que Jesus estava dizendo que Pedro já não era mais um crente? Será que estava endemoniado? Não, é porque esse pensamento não era apenas um pensamento humano, mas era o mesmo tipo de pensamento que pairava na mente do próprio Satanás. Ele é um pensamento satânico também. Volte a sua Bíblia aí, vamos para o capítulo 4. Capítulo 4 é onde Jesus é tentado. No verso 8. É a última tentação, segundo Mateus, das 3 que o diabo propôs ao Senhor. E em sua última tentação, diz o seguinte: depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhes disse: tudo te darei, se prostrares e me adorares. Jesus responde a Satanás da mesma forma que respondeu a Pedro. Jesus lhe disse:
Retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Em sua última proposta, em sua última tentação, melhor dizendo, Satanás propôs um reino sem cruz. Tudo isso eu te dou. Apenas se prostre e me adore. Você não precisará passar pela cruz. Eu te darei o reino sem cruz. Isso é satânico. É exatamente o que Pedro está dizendo para Jesus. Sim, você é o Messias. E você poderá ter o reino sem cruz. Sabe, irmãos, é o mesmo pensamento, é a mesma motivação, é o mesmo desejo que havia no coração de Satanás, demover Cristo da cruz. E olhe, há algo que Jesus realmente não queria, era ir para a cruz. Ele vai para a cruz porque a cruz é uma necessidade. Se ele fosse movido apenas por sua vontade ou pelos seus sentimentos, ele evitaria a cruz. Como sabemos disso? Vamos para o capítulo 26, melhor dizendo, Mateus 26. Verso 42. O Getsêmani, aquela última noite de oração de Jesus, nos revela os sentimentos, os desejos do coração de Jesus. E o sofrimento que havia também no seu coração a respeito de tudo aquilo que ele teria que experimentar horas depois do Getsêmani. Diz assim o verso 42. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Essa foi uma oração que Jesus repetiu quantas vezes? Quantas vezes? Ele repetiu 2 e fez uma a primeira vez. Então, 3 vezes Jesus fez essa mesma oração. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. O que significava a cruz para Cristo? Estar diante da ira do Senhor. Ser o receptáculo de toda a raiva de Deus, raiva contida pelos pecados da humanidade, encarar o Senhor como justo juiz, sem a menor graça e misericórdia. Cristo encarou o Deus irado na cruz do Calvário e foi de fato consumido por sua ira. Jesus, o Filho, ama o Pai. O Senhor Deus no batismo disse: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus várias vezes disse que o seu prazer, a sua vontade era estar com o Pai. Nos momentos mais difíceis, Jesus não buscava distração, ele ia orar porque ele gostava de estar com o Pai. Em suas aflições, ele ia buscar o Pai. A cruz seria o único lugar onde pela primeira vez o Pai o deixaria só. Jesus não queria isso de forma alguma, mas era necessário ir à cruz. Ele não deixou os seus sentimentos dominarem. Ele não foi controlado por suas emoções. Tampouco foram os seus desejos que governaram a sua vida. Mas ele fez o que era necessário ser feito, porquanto era o Messias. Como Messias, ele diz: é necessário então que eu sofra, que eu morra e que eu ressuscite. Pedro não pensava os pensamentos de Deus, pensava os pensamentos humanos, dominados pelo curso deste mundo, que é um curso satânico, de autopreservação, de amor próprio, de valor próprio, que em tempo algum consegue cogitar que possa haver benefício
no sofrimento e na morte. Então ele olha para Cristo e, sendo mais justo do que ele, pensando ser mais justo do que Cristo, diz: nunca isso te aconteça. Jesus repreende e fala: você é uma pedra de tropeço. Você não pensa como Deus, pensa como homem. Vai para trás de mim, Satanás. Esse é o ensino de Jesus. A cruz é inevitável. Ela é uma necessidade da vida cristã. Portanto, a partir daí, então, há uma segunda parte nesse texto, que começa no versículo 24, e vai até o versículo 27. Essa segunda parte vai nos mostrar que o que de fato está no coração de Pedro e dos demais discípulos não é uma preocupação exclusiva com Cristo, com o fato de ele ter que ir à cruz, de ele ter que sofrer, mas essa preocupação está no coração deles a respeito deles mesmos. Esta exortação de Pedro revela a sua própria reserva a respeito de ele, como seguidor de Cristo, também ter que sofrer e também ter que enfrentar a cruz. Olha o que, a partir do que Pedro falou, Cristo exorta e ensina. Verso 24 a 27. Então disse aos seus discípulos. Jesus agora se volta para os discípulos. Depois de ter repreendido Pedro, olha para os discípulos e diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus podia voltar-se para eles e dar aquela primeira explicação que eu dei aqui. Olha, vocês lembram que Adão pecou e que ficou uma dívida em aberto? Então não adianta dizer para eu não ir para a cruz, porque eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que realmente fazer essas coisas. Enfim, vocês deveriam compreender e até me encorajar a continuar, porque se eu não for, vocês não poderão ser salvos. Mas Cristo não traz o foco para ele. Cristo agora não se volta para explicar o porquê de ele ter que morrer. O Senhor Jesus Cristo conhece os corações, conhece as motivações do coração, conhece o que se passa no coração dos seus discípulos. E ele sabe que o principal medo deles não diz respeito à morte de Cristo, mas diz respeito à sua própria morte. Então ele se volta para os discípulos e começa a ensiná-los a respeito de viver e de morrer. Ele começa a ensinar sobre a ser discípulo e as necessidades que um discipulado traz para todos aqueles que querem seguir a Cristo. O que é necessário, primeiro? Negar-se a si mesmo. Quem quiser ser um discípulo de Cristo tem a necessidade de morrer para si. Tem um autor, Tim Keller, ele escreveu um livreto baseado nisto, na autonegação. Ele usa um termo para autonegação bem interessante. Ele usa autoesquecimento. Esquecer-se de você mesmo. Não é um termo tão forte como autonegação, eu devo admitir. Mas é um termo muito prático, porque coisa difícil é nós nos esquecermos de nós mesmos.
Você pega uma foto, a primeira pessoa que você busca na foto é você. O seu primeiro pensamento é a seu respeito. Você não se esquece do seu aniversário. Você, o tempo todo, pensa em você. Você chega em algum lugar, você se preocupa se foi notado. Nós nos preocupamos o tempo todo, nos preocupamos com o que as pessoas pensam a nosso respeito, com o que elas dizem. Nós tememos as pessoas porque a opinião delas é importante, até para a opinião que nós temos a respeito de nós mesmos. E como é difícil nós termos uma opinião adequada a nosso respeito. A Bíblia sempre fala que nós devemos pensar com moderação a nosso respeito, de maneira adequada, nunca além. E se ela fala isso é porque a propensão natural do homem é pensar sobre si de uma maneira muito elevada. E aqui então está uma necessidade do discipulado, daquele que quer ser discípulo do Senhor. Esquecer-se de si mesmo, auto-negar-se, o que implica morrer. Morrer para si mesmo. Esse ensino está permeando toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento. Paulo fala disso com muita clareza, e o capítulo 6 de Romanos nos fala dessa realidade, de fundamentalmente uma morte que é morrer com Cristo, morrer para o pecado, ressuscitar com Cristo para viver para Deus. Começamos aí, mudando de natureza, mudando de ambiente, mudando de Senhor. E essa mudança implica a morte para o pecado. E o pecado não é uma entidade fora de nós. O pecado é justamente aquilo que está em nós e que governa e se manifesta em nossos desejos. Nós pecamos porque queremos coisas, porque desejamos coisas. E para tê-las, então, se isto não é possível por maneiras normais e justas, nós pecamos. Ou se não as temos, nós pecamos porque não as temos. Os nossos desejos controlam a nossa vida. Ou não é assim? Por que você se frustra? Porque os seus desejos não são satisfeitos. Por que você se alegra? Porque os seus desejos são satisfeitos. Porque você fica com raiva de pessoas? Porque essas pessoas não lhe ajudam a satisfazer os seus desejos. Porque outras pessoas são suas amigas? Porque elas ajudam você a satisfazer os seus desejos. No centro de tudo está o seu querer, a sua vontade. E é assim é que o pecado trabalha, escravizando a nossa vontade, dominando os nossos desejos. Então, Paulo nos diz que Cristo foi à cruz justamente para matar esse velho homem que é dominado por desejos. E agora esse velho homem, livre dessa natureza pecaminosa que domina os desejos para o mal, ele pode finalmente viver uma nova vida, uma vida para Cristo, uma vida para Deus. Queridos, não há nada mais difícil no discipulado, no seguir a Cristo, do que isso. Negar-se a si mesmo. Nisso aqui está o fundamento do relacionamento com Deus. Não ter um outro Deus diante dele. E o primeiro Deus que se estabelece em nossas vidas se chama eu. É por isso que é impossível você ser um discípulo de Cristo sem antes negar-se a si mesmo. É necessário negar-se a si mesmo. Como é que é a dinâmica do perdão, por exemplo? Jesus, antes de chegar aqui, nós vimos o Sermão do Monte, ele ensinou várias coisas. Nenhuma daquelas coisas que ele ensinou, e que ao final disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica como um homem prudente, que construiu uma casa sobre a rocha, veio a tempestade e ela permaneceu de pé. Para cumprirmos aquele ensinamento de Cristo, é necessário negar-se a si mesmo. Por exemplo, como nós amamos inimigos,
como alimentamos o que nos persegue, como oramos por aqueles que nos fazem mal, se nós não nos negarmos a nós mesmos. Se não assumirmos uma morte, vou aplacar o meu orgulho, vou sofrer o dano, vou me humilhar, vou me anular, para liberar o perdão a quem me ofendeu. Ou mesmo o contrário, quando eu sou reconhecido de que ofendi alguém e preciso agora me retratar, me humilhar diante da pessoa, pedir o perdão dela, como fazer isso se eu antes não morrer para mim mesmo, não negar a mim mesmo? Porque os meus desejos, baseados e fortalecidos pelo meu senso de justiça própria, nunca admitirão que eu devo pedir perdão a alguém. Ou nunca admitirão ser possível perdoar quem me ofendeu. Como, por exemplo, viver uma vida simples. Uma vida cuja a prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não se importar se nós não teremos todo o conforto desse mundo, mas nos contentarmos apenas viver o contentamento de que dia após dia o Senhor promete prover o pão, as coisas básicas da vida, comer, vestir e onde morar. Parece muito pouco, mas como é que nós podemos abrir mão de sonhos de grandeza, de conforto, aquisições, consumo, se nós não nos negarmos a nós mesmos? Se não admitirmos que estas coisas que eu desejo não são tão importantes, não são necessárias, antes é necessário negar-me a mim mesmo, porque sou um discípulo de Cristo. Ter a disposição, lá no capítulo 10, muitos se oferecem para seguir a Cristo, ele fala, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Que tal isso? Abrir mão de todo o conforto que você tem para seguir a Cristo, se isso lhe obriga a colocar a cabeça numa pedra e dormir lá. Se você não negar a si mesmo. Meus irmãos, para nós, o negar-se a si mesmo parece uma coisa muito distante. Nós vemos uma sociedade confortável, sem perseguição, por enquanto, ou não tão aguda. Mas isso aqui é literal para muitos irmãos nossos. De 2, 3 anos para cá, nós temos testemunhado um levante no Oriente contra os cristãos. Já se perdeu a conta de quantos vídeos de cristãos sendo degolados, assassinados, a sangue frio. E essas pessoas não arredam pé, elas perdem tudo, perdem a vida, perdem a família. Como elas conseguem fazer isso se elas não negarem a si mesmas? Não há como ser cristão, não há como ser um discípulo de Cristo, se você não tiver a disposição de negar-se a si mesmo. Isso não é um luxo da vida cristã, isso é uma necessidade da vida cristã. Consequentemente, negar a si mesmo nos leva à morte, à cruz, a assumir o sacrifício. Cristo já nos salvou. Isso é mais importante do que tudo. Somos salvos porque Ele foi à cruz. Contudo, ser discípulo de Cristo traz para nós essa implicação. Nós mesmos precisamos tomar a cruz. A nossa cruz particular. O nosso negar-se a si mesmo. Nós precisamos fazer isso. É uma necessidade da vida cristã. E aqui nós encontramos a grande dificuldade para nós. É nisso que eu falei. Todos nós tentamos dar um jeito de evitar a cruz. Um evangelho com reino, mas sem cruz. Com coroa, mas sem cruz. Esse evangelho, ele não existe. Esta vida cristã não existe. Ela pode existir na concepção de um evangelho forjado, mentiroso, superficial, não comprometido. Mas, biblicamente, ela não existe.
Eu falei hoje de manhã, e é importante sempre lembrarmos disso. Decidir ser um crente é tomar uma decisão por uma vida mais difícil, por uma vida mais complicada, por uma vida de negação de muitas coisas. Nós somos crentes em um mundo caído, um mundo que se opõe a nós, um mundo que não é compatível conosco. Hoje não se usa mais esse termo, mas logo quando eu comecei a mexer com o computador, tinha uma coisa chamada compatibilidade. Era horrível isso. Você comprava um computador e aí comprava uma impressora e descobria que a impressora não era compatível com o computador. Você tentava ligar os dois, não funcionava. O mundo não é compatível conosco, nós não somos compatíveis com o mundo. Ou seja, a nossa presença aqui é sempre forçada. É um ambiente que não é apropriado para nós. E viver nesse ambiente provoca grandes dificuldades, perdas até, decisões que implicam privações, implica até morte em alguns casos, menos dinheiro, menos amigos. Conversando com alguém um dia desse, essa pessoa estava preocupada se tornando crente, as pessoas descobrissem que ele era um crente, descobrindo que a sua vida agora é regida por outros valores, não iam se aproveitar disso. Sabe, ele está certo. Ainda tem isso. Quando somos crentes de verdade, as pessoas se aproveitam disso. Se aproveitam do fato de nós recebermos o dano, de nós não devolvermos o mal com o mal, mas devolvermos o mal com o bem. Se aproveitam do fato de nós termos como mandamento perdoar. Claro, as pessoas se aproveitam e faz parte da vida cristã. Você vai sofrer um pouco mais, vai andar um pouco mais lento, talvez não conquiste as mesmas coisas. O Senhor Jesus Cristo falou que os filhos do mundo são muito mais astutos nas coisas do mundo do que nós. Ou seja, eles aqui funcionam muito melhor do que a gente. É tudo verdade. Como ser um cristão se não tivermos a disposição, de fato, de nos negarmos a nós mesmos, de tomarmos a cruz e seguir a Cristo? Isso, querido, é inevitável. Porque é necessário negar-se a si mesmo. Jesus Cristo ele vai sendo mais claro, então ele faz a seguinte comparação, ele diz, pois quem quiser salvar a vida, vai perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Cristo começa a nos mostrar que vale a pena perder agora, para ganhar depois. Vale a pena ser privado agora, vale a pena morrer agora, para viver plenamente depois. Ou já viver uma nova vida, com novas expectativas, agora, no já. Ele começa a dizer que se você não tiver essa mente de discípulo, se você não compreender a necessidade de negar-se a si mesmo, de morrer, você vai acabar perdendo a vida. Porque justamente o reino está vindo. E este reino é para aqueles que abriram mão de si próprios para viverem a vida de Cristo, para seguirem Cristo como Senhor. Que abriram mão dos seus desejos para cumprir a vontade de Deus. Se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a sua vida. Se você quiser e estiver disposto a abrir mão dela, você vai ganhar a vida. É o paradoxo, perder para ganhar. Ele nos faz refletir então, por quê? Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro? Ele está falando justamente disso. Então não negue a si mesmo. Vá, faça como está escrito na primeira parte lá do capítulo final de Eclesiastes. Faça o que dá no seu coração. Alegre-se, curte a vida.
Aproveite, conquiste tudo, gaste toda a sua energia, os seus anos, a sua juventude, conquistando esse mundo. Faça isso. Agora, um dia você vai ter que prestar contas. Não se esqueça disso. Um dia você vai ter que prestar contas. Cristo aqui está falando de outra maneira. Do que adianta o homem ganhar tudo, se ele perder a alma? Porque é isso que vai acabar acontecendo. Quando você estiver no topo do mundo e tiver conquistado tudo que pode, e todos os seus desejos, se isso fosse possível, estiverem satisfeitos, tenha uma certeza, você perdeu o principal, você perdeu a sua alma. Lembre do rico fazendeiro, ganhou tudo, disse para a alma dele: agora sim, minha alma, descanse, regale-se, coma, beba, temos para muitos anos. Naquela mesma noite, a sua alma foi demandada. E a pergunta é: o que você tem? Serviu para quê? As coisas que você deu para os seus filhos, que não têm valor eterno, serviram para quê? Tudo que eles tiveram, tudo que conquistaram, todos os valores que você transmitiu, que não tem a ver com negar-se a si mesmo, mas com conquistar o mundo, satisfazer desejos. Se eles morrem, serve para quê? Se você morre, serve para quê? Não serve para nada. Cristo está nos fazendo refletir nisso. Do que adianta ganhar todo o mundo, você vai perder a sua alma. O que você pode dar em troca da alma? Ele está dizendo que nada pode comprar a alma, senão a morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso ela é necessária. E por isso aqueles que querem seguir precisam também negar a si mesmo e morrer. Esse é o valor da alma, a morte de Cristo. E os que querem bem a sua alma seguem a Cristo, porque a condição para isso é fé em Cristo, para a justificação dos pecados. Então ele nos faz ver o dia final, no versículo 27. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Você tem uma escolha, seguir ou não a Cristo. E aqui você está vendo que Cristo não está falando de confessar alguma coisa ou dizer que vai fazer. Você tem a escolha de ganhar a vida ou de perder a vida neste mundo. É uma escolha sua. Você tem a escolha de negar a si mesmo ou satisfazer-se a si mesmo. Esta é uma escolha sua. Contudo, toda escolha tem consequência. E a consequência, ela sempre irá aparecer, se não de imediato, quando Cristo voltar. Quando Ele voltar, Ele virá retribuir, segundo o que você tiver feito. Se você escolheu negar-se a si mesmo, você recebe vida. Se você escolheu satisfazer-se a si mesmo, você recebe morte. É como se ele estivesse dizendo: aonde você quer conquistar coisas? Que tipo de tesouro você quer ter? Que tipo de alegria você quer gozar? Coisas passageiras ou coisas eternas? Onde você quer realmente viver de maneira plena? Apenas nos 80, 100 anos desta vida? Ou na eternidade? O que fazemos nesta vida tem repercussão eterna. Se morremos aqui, vivemos na eternidade. Se escolhermos viver aqui, morreremos na eternidade. O versículo 28, eu não vou tratar dele agora, é um dos versículos mais complicados da palavra do Senhor, da Bíblia. Eu tratarei dos assuntos desse versículo lá no capítulo 24, quando Jesus faz o sermão profético, que fala sobre as coisas do final do mundo. E então eu poderei falar
com maior propriedade e tempo a respeito do versículo 28. Mas ele diz o seguinte: garanto-lhe que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. De maneira muito superficial, o que nós podemos tirar desse versículo é que Jesus não promete apenas recompensas para a eternidade, para um futuro distante, quando nos encontrarmos com Ele, mas Ele promete recompensas também para esta vida. Aqui Ele promete vida para muitos. Ele promete que esses não irão morrer, alguns deles não irão morrer, até que venha o reino do Filho, até que possam ver isso, a bem-aventurança gloriosa do reino de Cristo. O Senhor promete, então, que nos preservará, que cuidará de nós, mesmo quando as nossas escolhas forem difíceis, mesmo quando nós, decidindo negarmos-nos a nós mesmos, encararmos uma vida um tanto quanto complicada, onde os nossos desejos não são satisfeitos, podemos dizer que Ele está prometendo que Ele será a nossa satisfação. E esta é a grande verdade, meus irmãos. Satisfaça-se em Cristo e você estará satisfeito. Mas não se engane. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo, é uma necessidade do discipulado. É necessário que isto aconteça nas nossas vidas. Que possamos então, em nome de Cristo, assumir um compromisso, uma posição de negarmos a nós mesmos, para que Cristo seja exaltado em nossas vidas e nós sigamos Ele por onde Ele quiser nos guiar. A Ele toda a glória. Amém.